Graças a Deus. Você pode aplaudir a Jesus nesta manhã. Eu quero saudar os meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes e desejosos de ouvir uma palavra? Você pode levantar a sua mão, dizer: Deus, obrigado, Senhor. Essa manhã maravilhosa, Deus nos reservou este momento de estar aqui. E é com muita felicidade que eu estou de volta a esse altar. Para quem não sabe, eu estava enfermo com pneumonia. E depois de 20 dias deitado numa cama, Jesus me trouxe de volta. Então, a graça dele, a sua mão e a sua misericórdia me alcançou. Já é um motivo de eu estar aqui agradecendo a Ele por todas as coisas que Ele já fez, que Ele está fazendo e que Ele ainda vai fazer. E não é diferente na minha vida. Também acontece na sua vida, na minha. Jesus cuida de você. Ele cuida com todo carinho, com todo amor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para aqueles que trouxeram no livro de Lucas, capítulo 15. Quero agradecer ao meu amigo Diego, que hoje me acompanha lá da área continental. Nessa semana eu fiz um convite para ele e ele tem vindo aos domingos de manhã. É um vizinho que eu conheço há mais de 20 anos. E as pessoas precisam saber aonde você mora, que você é crente. E aos poucos elas vão se achegando e vão querendo vir. Porque sente a necessidade de estar na casa do Pai. Então quando eu chamei, ele rapidamente falou: não, está confirmado, domingo de manhã é a minha folga e a gente vamos estar lá. Então agradeço pela sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, prospere e que lhe conceda nessa paz. Lucas capítulo 15, quero agradecer também aos meus irmãos de altar, presbítero Kleber, evangelista Júlio e presbítero Gilvan, que sempre estão com a gente ali, muito carinho. Sempre na retaguarda, sempre com cobertura espiritual, torcendo e nos abençoando sempre quando nós subimos aqui. Então, neste momento, vamos ler Lucas 15. Em Lucas 15 diz assim, verso 1: cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei, também conhecido como escriba, diziam: ele se reúne com pecadores e até come com eles. E você diz amém. Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te damos graça. Pai, a tua palavra foi lida e eu estou aqui como um instrumento, ó Deus. Neste momento eu quero me esvaziar de mim mesmo, para que não haja nada de mim, pois eu não tenho nada para entregar. Eu quero me esvaziar para que haja mais espaço, para que tu possa me preencher com tuas palavras. Abre a nossa mente, o nosso entendimento e principalmente os nossos corações. Tranquiliza-nos, ó Deus, nesta manhã cheia da tua graça. E que essa mensagem, ó Senhor, venha de encontro com as nossas vidas, nos fazendo refletir e nos edificando, Pai, para que ao longo da semana, essa semana seja maravilhosa, debaixo da Tua graça, em nome de Jesus. Este texto de Lucas 15 é um texto que começa dizendo que Jesus está pregando para os pecadores e também para os cobradores de impostos, chamado também de publicanos, que cobravam impostos para Roma, de um povo que pertencia à sua cultura. Alguns também eram judeus e eram considerados traidores por cobrar impostos, e por cobrar impostos também cobravam a mais, se enriquecendo a si próprio. Então, sendo eles vistos como traidores também do povo judeu por trabalhar para Roma, e além disso cobrar impostos indevidos. E também os pecadores, aqueles que viviam de qualquer maneira.
Era observado aqui por dois grupos, pelo menos, o grupo dos fariseus e o grupo dos escribas, aqueles que eram responsáveis, os expertises da lei de Moisés, eram responsáveis por fazer cópias e tudo mais. É eles quem estão falando de Jesus aqui. Eles não admitem, eles não conseguem entender como Jesus consegue conversar, como Jesus consegue até mesmo se assentar para comer. E aí eu fui tentar entender isso aqui, porque o que tem a ver comer, o que tem a ver ali se assentar? Jesus está fazendo ali o papel dele. Então eles estão criticando Jesus, porque Jesus também é judeu. E Jesus se assentando para comer, na cultura dos judeus, existe uma cultura chamada kashrut, que é uma cultura dietética que trata da alimentação dos judeus. Essa cultura é uma cultura que diz como ou o que eu devo comer. São alimentos separados e exige uma forma de ser preparados. Por exemplo, eles só poderiam comer peixe com escama e que tinham barbatanas. Eles não comeriam tipo bagre, peixe de pele eles não podiam comer. Eles só comiam animais que tinham o pé fendido e ruminavam, ou seja, regurgitavam. Aqueles falam sobre a anatomia desses animais, que é aqueles animais que colocavam para fora o alimento de novo e conseguiam mascar. Então, esses animais eram permitidos para eles. Alguns utensílios também tinham que ser ritualizados para ser preparados esses alimentos. Por exemplo, em uma vasilha onde eu colocava um leite para ferver ou algo do tipo, eu não poderia cozer carne. Ela deveria ser ritualizada. Então, olha o processo de preparação de um alimento. Esses alimentos, eles se tornavam um alimento especial a ponto de ganhar um selo de qualidade que se chamava kosher. Até hoje, nas comunidades, onde tem uma comunidade judaica, em São Paulo, em qualquer lugar, existe em volta restaurantes, pizzarias que fornecem esses alimentos com selo de qualidade escrito kosher. Aquilo ali significava o modo que foi preparado e para quem foi preparado. Não era de qualquer maneira que eles andavam por aí. Até nos aviões, se você for comer, se você for pedir, você fala, tem kosher? Tem, eles já sabem o que é. Porque eles respeitam a qualidade em que a comida é feita para um tipo de religião. Então, é por isso que a gente vê alguns textos e a gente não entende, né? Por quê? Porque há uma cultura a respeito daquilo que está sendo dito, e muitas vezes é por isso que a gente não entende a palavra que está escrita. Então Jesus, por ser judeu, não podia comer qualquer tipo de comida, tinha que ser kosher. E eu comecei a entender isso aqui, falei assim, Jesus não é que ele contradizia, não é que ele fazia nada contrário, ele estava apenas mostrando para que ele veio ser, nasceu, para que ele foi chamado. É por isso que ele está ali e que ele contraria. E é uma revelação tão grande acerca dessas pessoas que estão reclamando como Jesus se move, com quem Jesus come, o que Jesus come, com quem Jesus se assenta. Eles acreditavam que se eles comessem alguma comida que não fosse kosher, eles se tornariam impuros. E se tornassem impuros, teriam que fazer algum ritual para purificar. Então eles consideravam Jesus impuro. Eles consideravam que Jesus não era o Messias por algumas coisas que Jesus fazia, mas ele não entendia o porquê Jesus fazia. Exatamente, Jesus os confrontava para mandar uma mensagem do céu para eles. Porque eles acreditavam, se comesse qualquer coisa, se comesse uma comida que não fosse kosher, eles interrompiam a vida espiritual deles. Aquilo que eles poderiam sentir no âmbito espiritual, eles não sentiam. Por quê?
porque comi um alimento impuro. Olha o cuidado apenas na alimentação, fora outras coisas. Isso é uma verdade. É por isso que Daniel, quando chega na Babilônia, ele não vai comer os manjares da Babilônia, porque ele é judeu. E ele fala: se não tem o selo kosher, eu não como, deixa com a gente prepara aqui o nosso próprio alimento. Há uma separação sobre este cuidado. Para quê? Para que a minha vida espiritual seja cuidado. É verdade, temos que lutar contra a glutonaria, temos que jejuar. Para quê? Quando jejuamos, nós chegamos mais perto de Deus. Quando nós comemos comida selecionada, nós temos mais qualidade de vida, protegendo assim o templo do Espírito Santo. Eu não discordo deles, mas Jesus é quem está ali. É Jesus quem quer mandar uma mensagem. E por causa disso, por causa deles falar sobre cultura, Jesus vai responder à altura. Jesus vai falar: é de cultura que vocês querem falar? Então vamos começar. Eu quero, por exemplo, aqui jogar 3 parábolas no ar. E Jesus vai começar falando sobre as parábolas das 100 ovelhas, que 99 se perde. Depois ele começa falando sobre as parábolas da dracma perdida. E depois, por final, ele começa falando do filho pródigo. Uma coisa linda aqui, e aqui eu começo a pregar. Eu quero começar não pela ovelha perdida, mas eu separei aqui entre as 3 parábolas para começar a dracma perdida. Porque para você entender a mensagem que Jesus queria mandar para ele, eu queria começar pela dracma perdida dentro de casa. E para falar de cultura, essas 10 dracmas perdidas, ou na verdade essa dracma que foi perdida, fazia parte de 10 dracmas, que fazia parte do dote em que o noivo dava para a noiva. Ele dava um dote que era separado ou dividido pelo menos em 3 partes. Uma parte era guardada para que, se o noivo se arrependesse de casar ou acontecesse alguma coisa, a noiva poderia se sustentar sozinha. A segunda parte desse dízimo ou desse dote que ele dava para o casamento, ela comprava vestidos, perfumes, adornos para ficar bonita no dia do casamento. E a terceira parte, ela separava 10 dracmas, essas moedas gregas que tinham o valor de um dia de trabalho cada uma. Essas 10 dracmas você já deve ter visto na cultura. Ela é colocada num véu, são moedas que são amarradas na ponta de um véu. Qual é nessa cultura que a gente vê? A gente já viu alguém com aquele véu, com as moedas penduradas. Aquilo ali são as dracmas de um casamento. Lógico que usam para dança, para se apresentar, mas em específico da noiva, ela usava no véu, que só o noivo poderia levantar. Veja, ela tinha que guardar aquilo ali. Ela tinha que guardar aquilo ali, porque ia ser tecido, ia ser adornado, ia ser colocado em seu véu. E ela se apresentaria para o noivo com todas aquelas moedas, como um sinal de que o noivo cumpriu a sua parte para com ela. Só que dentre essas 10 dracmas, uma dracma se perde. E ela se perde aonde? Dentro de casa. Uma das lições que eu aprendo aqui é que eu não guardei as dracmas como eu deveria ter guardado. Para que ela fosse perdida dentro da minha casa, provavelmente será, eu conjecturo, estava jogada em cima do rack, em cima de um criado. Aonde foi que eu coloquei essas dracmas, esse presente tão glorioso, tão importante, que o noivo me deu como um sinal que ele iria voltar? E eu, ao pegar essas dracmas, entre elas uma se perde. Meu Deus. Aí o Espírito Santo de Deus diz para nós: Cristo já nos deu a vida eterna. Cristo já nos deu uma família. Cristo já nos lavou, nos remiu, nos salvou e nos deu o Espírito Santo como penhor, segundo o presbítero Kleber.
para que tenhamos uma garantia acerca de que Ele iria voltar. Mas o problema dessas coisas, evangelista Júlio, é o que eu fiz com esse dote, aonde guardei essas moedas que teceriam o meu véu como noiva, para me encontrar com Ele. Talvez eu recebi todos esses adornos, mas não estou valorizando aquilo que o noivo me deu. E de qualquer maneira, eu as guardo. Meu Deus, eu estou todo arrepiado aqui. De qualquer maneira, eu as guardo. Não está no porta-joia. Porque se tivesse no porta-joia, se tivesse no cofre, se tivesse num lugar seguro, porque é algo valioso que o noivo me deu, e é algo que eu preciso para me apresentar para Ele, diz o Senhor aqui. Uma se perde por descuido. Aí o Espírito Santo começa a ministrar no meu coração, de 10, uma se perde. Esse 1 de 10 é 1% daquilo que foi me dado para adorno, dentro da minha própria casa. Aí o Espírito Santo começa a dizer, é bem assim, todos os dias perdemos 1% daquilo que Deus nos deu por descuido nosso. O que quer dizer 1%? São coisas imperceptíveis que perdemos daquilo que Deus me deu. Deu uma casa, por não cuidar da casa, por não dar manutenção na casa, todos os dias eu perco 1% da qualidade desta casa. E ao longo dos anos ela vai precisar de uma reforma, porque eu não cuidei da preventiva dela todos os dias. Não é diferente no casamento. O casamento pode ter como pode ter 22 anos, igual o meu. Se ele não for cuidado, e se você não prestar atenção nas coisas imperceptíveis, 1% todo dia você perde deste casamento. Aí você briga, e você quer sair para trabalhar sem fazer as pazes. Talvez pode ser sua última corrida de moto. Talvez pode ser a última passagem de ônibus que você vai pagar. Talvez pode ser a última gasolina que você vai colocar no teu carro. Porque quem é que sabe quem vai voltar para casa aqui? Ninguém. Então o que o texto diz? Em Cantares: tomem cuidado, ou combatam as raposas, e também combatam as rapozinhas, para que ela não destrua a nossa via, não destrua as nossas vinhas que já estão floridas. Eu falei, o que isso quer dizer? É que a gente só se preocupa com um problema grande. São as raposas. E as raposinhas, lindinhas, tadinhas, não faz estrago nenhum. Então eu não estou preocupado com elas. E elas se tornam um problema imperceptível, porque eu estou atrás de combater um problema grande. Mas os pequenos passam despercebidos. E a esses pequenas raposinhas, que amanhã serão raposas grandes. E o estrago será muito grande, porque todos os dias perdemos 1% daquilo que nos foi dado dentro da nossa casa. Você entende isso aqui? Brigou com a mulher, brigou com o marido, pode ser à noite, acordou, deu tempo de digerir, acorda, fala, meu amor, me perdoe. Ou mesmo se ela tiver certa, que é difícil não estar certa. É difícil ela não estar certa, né? E tem vezes que eu estou certo, mas eu prefiro paz do que estar certo. Então, não é assim? Brincadeira, tá, gente? É uma verdade. Eu estando errado ou estando certo, tenho que acordar pensando nessa palavra, dizendo: Deus me deu esta mulher, Deus me deu essa casa, eu não vou perder hoje.
Eu briguei ontem, hoje, mulher, estou indo trabalhar, Deus te abençoe. Quando chegar, a gente conversa. Tá bom? Eu te amo. Deus deu você para mim. O que eu estou fazendo aqui? Eu não vou perder 1% hoje aqui não. Meus filhos se levantam e muitas vezes a gente vai trabalhar, não vai lá na cama, não dá um beijo, não diz eu te abençoo. Quando eles chegam do trabalho ou da escola, muitas vezes não conversamos com eles, não vemos o que eles estão mexendo no celular, não entramos no quarto, não damos uma atenção necessária para eles, e principalmente quando ele nos vem falar de algum problema, de alguma circunstância que acontece, logo ao invés de ouvi-los, nós já o questionamos. Eles se fecham, e você perde esse filho todo dia. Quem é pai e quem é mãe sabe do que eu estou falando. Por não haver diálogo em casa, você perde o seu filho 1% todos os dias. Aí vai chegar na escola, vai ter alguém que vai dar atenção que você não deu. Vai chegar na casa de uma amiguinha, uma mãe liberal, alguém que não faz parte do nosso meio. E aquela pessoa, por ser liberal, por conversar, por permitir, se torna um exemplo para o teu filho que você perdeu e está perdendo 1% dentro da casa por não ter diálogo, cuidado. O que é que isso quer dizer? Eu não estou guardando as dracmas com o cuidado necessário que Deus me deu. No trabalho não é diferente. Deus te deu uma porta e você está entregando atestado. Não é bem assim? O cara está doente, né? Orou 1 ano para Deus abrir a porta, e agora nem doente está e quer atestado, né? Lá no médico tem gente que toma soro até sem precisar, e tem gente que ainda compra, né? Tipo assim, então tipo assim, Deus lhe deu, Deus cuidou, Deus abriu a porta, e o que você faz com isso? O que você faz? Chega atrasado, muitas vezes desanimado, muitas vezes o patrão tem que ficar mandando você fazer as coisas, porque você já perdeu a vontade de estar ali, e a cada dia, isso acontece, gente, eu estou falando aqui, é uma realidade, não é história da carochinha não, pula, receba a roda, não, é palavra de Deus dentro de um texto que está sendo exposto aqui hoje, e perdemos a vontade. E na igreja também não é diferente. Para terminar a dracma, a gente vem para a igreja e a gente quer entregar o departamento que Deus deu na nossa mão. A gente quer parar de pregar, a gente quer parar de cantar, a gente quer parar de nos relacionar com os irmãos. Há um distanciamento, muitas vezes uma solidão dentro da igreja. É porque eu deixei de fazer aquilo que Deus mandou eu fazer acerca dos cuidados. Eu não estou orando mais, eu não estou jejuando mais, eu não estou tendo mais um devocional com Deus. E tudo isso, pensa que não, mas é 1% todo dia que você perde acerca do reino de Deus. A ponto de você estar perdido, aonde? Dentro de casa. Nós nos perdemos dentro de casa. É um alerta essa mensagem aqui. Nós nos perdemos dentro de casa. Como? Presbítero Tiago, quando eu estou aqui, mas a minha mente não está mais aqui. Quando eu estou aqui, mas a minha vontade não está mais aqui. Quando eu venho, porque já faz parte da minha vida vir, mas a minha mente, ela não está mais neste lugar. E o casamento? Estou casado, mas a minha mente está pensando em ir embora. Eu estou perdido aonde? Dentro de casa. Aonde eu estou perdido? Dentro do meu casamento. Eu estou até casado, mas se me desse a oportunidade agora de ir embora, eu ia. Eu estou até trabalhando, mas se falasse para me pedir conta agora, eu pediria. Porque 1% perdido a cada dia me desgastou. Desgastou a convivência, desgastou a permanência. Por quê?
porque eu não valorizei, eu não guardei, eu não cuidei com o devido cuidado que Cristo gostaria que eu tivesse cuidado. E agora eu ponho a culpa em todo mundo, é a síndrome de Adão. Quem pecou? Foi Adão. Por quê? Porque a ordenança estava sobre ele, mas quando ele come do fruto, ele diz, foi a mulher que tu, ó Deus, me deu. Então ele põe a culpa em Deus por ter dado a mulher, e a mulher por ter dado o fruto para ele. Mas e ele que tinha a ordenança de não comer, comeu por quê? Então a primeira coisa que a gente começa a fazer é ter uma síndrome de Adão em nossas vidas, de querer dizer que tudo está dando errado por causa da varoa, que tudo está dando errado por causa dos filhos, que tudo está dando errado por causa do patrão. Mas deixa eu dizer uma coisa, meu irmão, chama a responsabilidade para você. Cuida daquilo que Deus te deu. Ao voltar desse culto, não permita mais que coisas sejam perdidas na tua casa, no teu trabalho, no teu ministério. Reage, meu filho, não deixa passar, não deixa se perder aquilo que o noivo te deu como adorno para a tua vida. Quem entende isso aqui? Estamos dentro, mas pensamos em sair. Estamos casados, mas estamos pensando em ir embora. Estamos trabalhando, mas estamos pensando em pedir contas. Estamos na igreja e estamos pensando em sair. Sabe onde a gente está? Na janela da indecisão. Paulo vai pregar sobre um jovem Eutico, que está sentado numa janela vendo um culto. E ao invés de entrar, ele fica na janela. Por quê? Porque a janela dá para ver o que se passa lá fora. Então, mesmo estando dentro, ora eu estou dentro e ora minha mente está lá fora. Ora estou cultuando e ora estou no WhatsApp respondendo mensagem. Ora eu estou glorificando e ora estou lá fora pensando nos problemas da minha casa. Aonde você está, meu filho? Na janela da indecisão. Aí Deus me trouxe essa manhã aqui para dizer, fecha essa janela, entra para dentro desta casa, se levanta, pega a tua lamparina, acende ela, começa a organizar a tua casa, começa a valorizar aquilo que eu coloquei na tua mão. Para quê? Para que você não caia dessa janela e morra. 1% perdemos todos os dias quando nós não guardamos aquilo que nos foi dado com o devido cuidado. Segunda coisa, o filho pródigo. Olha só, como Jesus é poderoso, né? Esse grupo quis afrontar Jesus acerca de cultura, e Jesus falou, eu vou dar uma lição de cultura para vocês. O filho pródigo já é uma segunda fase da dracma que se perde em casa. Por quê? Porque a dracma perdida em casa ainda foi encontrada em casa mesmo. E a mente da dracma como pessoa é pensar em sair ainda estando dentro. Porque o primeiro passo antes de você sair é o quê? Pensar em sair. Então antes de eu estar perdido, eu já estou perdido. Antes de pensar em sair, eu já saí. Por quê? Porque eu já não coloco mais o vigor naquilo que me é proposto. Então, é assim, eu estou aqui dentro, mas eu já penso em sair daqui. Eu estou perdido aqui, sento na janela da indecisão, tomo uma decisão, ou é dentro, ou é fora, e depois, se for fora, o segundo passo, que é 50%, olha quanto nós avançamos em questão de perca. Eu perdi a 1, mas como eu não cuidei, 1 a 1, chegou uma hora que eu falei assim, Pai, dá tudo que é meu. Por quê? A casa já não é interessante para mim. Já estava perdido dentro de casa. Já estava decidido em sair antes de sair. Já estava decidido parar antes de parar. Já estava decidido entregar antes de entregar. E ele diz, Pai, me dá o que é meu, pois eu vou embora.
Porque qual é a ideia que nós construímos? Porque quando você está na igreja, quando você está embaixo da proteção do Pai, você passa a luta, passa a dificuldade, passa. Mas a certeza que tem na tua cabeça é que Deus uma hora vai reagir ao teu favor. Você passa e você passa com tranquilidade, sabendo, é questão de dias, é questão de minutos, é questão de hora, é questão de eu estar uma oração de distância do meu milagre. A qualquer momento, essa história pode mudar, porque Deus é o Deus do de repente. De repente, pum, aconteceu. Então você pegou isso, você sabe disso. Mas quando você decide sair, você acha que já está resistente para enfrentar, porque você não entende que o que você enfrentava era porque Deus lhe sustentava. Você pensava que conseguia passar prova por sua própria força, mas vai descobrir que era Deus quem lhe dava graça para passar por essas provas. Você achou que adquiriu uma experiência a ponto de pedir para o Pai: eu quero sair. E você sai. E quando você sai, vai para longe, gasta tudo, sente-se só. E principalmente ao criar porcos na cultura judaica, você perde a sua identidade. Por quê? Porque os judeus não criavam porco. O que isso quer dizer? O que você está fazendo agora, crente não faz. Então não é coisa de crente. Quando nós fazemos coisas que não é de crente, que não é de cristão, quando nós somos vistos, ninguém vai nos conhecer. Por quê? Porque nós perdemos a nossa identidade de quem nós é. Qual é a minha identidade? Eu sou cristão. E se eu faço coisa que não é de cristão, eu perco a minha identidade, porque nem eu me reconheço mais naquilo que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu decidi sair da casa do Pai, pegar tudo que é meu, pensando que eu ia prosperar apenas com as minhas experiências, sem saber que era Deus quem conduzia a minha vida. Aí Billy Graham vai dizer que a única coisa que o filho pródigo conquistou lá fora sem o pai foi a convicção que nada no mundo pode substituir a presença do meu Deus do céu. O que é que tu aprendeu lá fora, filho pródigo? Eu aprendi uma coisa, estou convicto disso, que nada no mundo, que nada lá fora, que nada, nenhuma direção para onde eu possa ir, que me afaste do Pai, meu Deus, vai substituir a paz, a presença, o cuidado pela qual Deus tem liberado. Quem está sentindo uma paz aqui dentro? Saiu da casa do Pai, levou tudo que tinha, confiou nos seus próprios braços, passou fome, tribulação, sentiu saudade e ficou convicto de que a única coisa que ele sentia falta ali era a presença do Pai. A dracma foi perdida, mas foi achada. O filho foi embora de casa, mas teve forças ainda para voltar. Mas a ovelha perdida chega a 99% de perca acerca daquilo que nos foi dado. Se eu perco 1% a cada dia dentro da minha casa, pensando em sair, em parar, e eu, ao invés de fechar a janela, tomar a cadeira que é minha, a posição que é minha, eu caio para o lado de fora, eu decido sair, eu perco 50% daquilo que foi me dado. Indo para longe, descobrindo com minhas próprias experiências que era Deus quem cuidava de mim. Mas quando a ovelha, ela se perde, que é algo muito lindo.
ela vai para muito longe. Isso aqui Deus estava falando comigo, algo tremendo. E ela vai tão longe que ela não consegue mais voltar. Ué, se perdeu do rebanho, não voltou por quê? Porque foi tão longe. Tão longe. E por não ter a proteção do guia pelo caminho, ela se sente acuada. E quando ele usa essa parábola do pastor, ele fala mais uma vez de cultura. Porque ser pastor para os judeus é uma cultura tribal. Ou seja, Abel foi pastor, né? Abraão foi pastor, Adão foi pastor e agricultor. Isaac foi pastor. Jacó foi pastor. José foi pastor. Moisés foi pastor. E Davi foi pastor. Então, se é para falar de cultura e de ensinamento, eu vou usar as mesmas culturas judaicas para falar acerca do que eu vim falar. E quando se fala de pastor, é aqui que está a chave da palavra. Se fala de cuidado, se fala de atenção, se fala de conhecer as ovelhas uma a uma. Pode ser 100, eu sei quem é quem. E todo pastor também tem alguém que o ajuda. Porque a ovelha, ela só consegue ouvir o pastor. Se você colocar no YouTube, você vê uma reportagem que teve, eu acho que da Globo. O repórter chegou lá e viu as ovelhas no campo e o pastor na cerca. Aí o pastor falou, chama elas. Aí o cara fazia todo tipo de som e as ovelhas nem aí. Mas quando o pastor assobiava, elas vinham correndo para a cerca. Porque ouviam a voz do pastor. E de 100, você pode perguntar para ele qual é o nome de cada uma, que ele ia saber te dizer. Ah, aquela não é a Dolly? Não, aquela não é a Dolly, porque a Dolly tem uma mancha no olho. Ah, aquela não é a... Não, a bolinha não, a bolinha ela é mais rechonchudinha. Ele conhecia todas por manchas, por patas, por tamanho, por formato, porque ele ama cada um individualmente. Cada um é especial, tem um valor imensurável para ele, a ponto de ele falar, se tu tens 100, cara, tu não vai deixar 99 em segurança, no deserto, ou no aprisco, e tu não vai atrás daquela ovelha que se perdeu. Eu imagino a cara dos fariseus e dos escribas. Com Jesus ninguém pode, meu irmão. Ele nos dá um exemplo de amor, de carinho, de gratidão. Ele cuida, ele sabe quem é você, ele te conhece, ele conhece todos os detalhes da tua vida, ele conhece todas as lutas, todas as angústias, todos os questionamentos, ele te conhece. Eu não sei se você chegou aqui esta manhã e já está perdido dentro de casa, mas hoje é manhã de retorno, hoje é manhã de retomar as forças, de reacender aquilo que foi lhe dado. E se de repente você saiu, mas algo dentro de você arde ainda, a presença arde, há uma convicção de que sem Deus não dá para ficar. Hoje é manhã de conciliação. Se estava perdido, Ele te fortalece hoje para se levantar. Se estava afastado, ainda havia uma chaminha no teu coração. Ele acende hoje essa chama de voltar para casa, de voltar para os braços, de dizer: Deus, eu perdi tudo, mas eu reconheci que o Senhor era tudo para mim. Parecia que estava perdido, mas havia uma chama, um caminho de volta.
Nesta manhã há um caminho de volta. Agora, se de repente, para nós terminarmos, você é essa ovelha que foi tão longe da casa do Pai, fez coisas que até você se envergonha, a ponto de você perder a sua identidade, a ponto de você olhar no espelho e falar: nem eu me reconheço mais. Você foi tão longe, que as coisas que você fez não lhe permitem voltar mais para a posição que você estava. Se enfraqueceu tanto, encheu tanto a sua lã de carrapicho, quebrou pata, e não consegue mais voltar, porque todas as coisas que você fez criou uma muralha enorme, e em cima da muralha parece que tem um grupo de pessoas a qual você se preocupa, o que vão dizer sobre você. Está no texto? Tá. Fariseu vai me apontar, escriba vai me apontar, não é assim, Eduardo? O irmão mais velho vai me apontar, porque no texto diz que ele está reclamando, chateado, e não quer entrar na festa que o pai deu para ele. Por quê? Quando o pai sai lá fora, ele fala: esse cara aí perdeu tudo, foi embora de casa, não estava contente com a volta. Então a ovelha que já passou por isso, porque quando você oscila muito na tua vida, a família, os amigos, tem uma frase ao teu respeito quando você volta, sabe qual é? Isso é fogo de palha. Falam ou não falam isso aí? Voltou, caiu, e você voltou mais uma vez. Estou crente. Vê se não vai desviar, viu, de novo. Não é, gente? Não é assim? Ao invés de ficar feliz, está chateado que eu voltei. Ao invés de ficar alegre, de falar: moleque, tu voltou hoje, voltei. Hoje eu vou pagar uma pizza para você. Vai sair daqui, né? Vamos para a pizzaria. Por quê? Eu quero comemorar a tua volta. Irmão, tu voltou? Voltei. Eu estou vendo que o teu terno está meio batidinho. É o seguinte, tem um terno lá que não está servindo mais em mim, está bonito. Ou então vou numa loja, o que nós vamos fazer? Vou comprar um terno para você, porque tu voltou para a casa de Deus, e eu estou muito feliz com a tua volta. Quero lhe presentear para quando você entrar na casa, você entrar assim. Foi isso que aconteceu quando o pai sabia o que veio fazer aqui. Então quando o filho volta, primeira coisa que ele fala: traz as vestes, santifica-o novamente. As vestes falavam de santificação. Traz a sandália, um novo caminho para ele. Coloca um anel no dedo dele, para quê? Para mostrar qual é a identidade dele. Meu Deus. Se ele estava sujo, despido, eu coloco roupa, o santifico. Se ele estava sem norte, eu coloco uma sandália nos pés dele, significando o caminho. Se ele não sabia mais quem ele era, no dedo dele eu coloco um anel, dou autoridade. Quem é aquele que usa o anel? É o filho, voltou para casa, foi restabelecido toda a autoridade, toda a vestimenta, todo o caminho. E a festa, meu filho, corre para o abraço, tu está de volta, quem te escolheu fui eu. Hoje, nesta manhã, não é manhã para perder, eu te coloco de pé mais uma vez, eu te santifico, te fortaleço mais uma vez, eu coloco uma nova trajetória na tua vida mais uma vez, e no teu dedo eu coloco esse anel de autoridade, para você saber que eu sou contigo, para você saber que foi eu. Esse anel é para tu saber que independente de fariseu, que independente de filho mais velho, desse, daquele, eu te escolhi, te dou autoridade, te coloco no lugar de destaque. Eu te chamo mais uma vez, diz o Senhor. Meu Deus.
Mas o que tudo isso tem a ver com cultura? O que tudo isso tem a ver com religião? Lá vai. A religião, muitas vezes, não é esta casa. E nem quero falar de outras casas. Mas de um modo geral, tem muita igreja que coloca mais para fora do que para dentro. Tem igreja que parece rodoviária. Só passam, mas não param, não ficam. Porque tem sempre o irmão mais velho ali dentro. Parece que tem sempre um fariseu. Que ao invés de resgatar, essa é a mensagem em resposta da cultura, dos textos, do questionamento que Jesus responde para os fariseus, responde para os escribas. Enquanto vocês estão aí na sua religião, enquanto vocês estão preocupados até com o que vocês comem, enquanto vocês estão pensando na túnica, no vestimento, no carro que chega, no anel que está no dedo, quem vai pregar, se eu estou no cartaz, se eu vou cantar, se eu vou tocar, enquanto vocês estão preocupados com isso, há ovelhas perdidas que não conseguem voltar por causa do apontamento. Enquanto estamos pensando em fazer faculdade, ter oratória, chegar aqui em cima e apavorar mesmo, não, Jesus está falando, tem muita gente perdida dentro de casa, que não recebe um abraço teu, não recebe um cumprimento teu, você nem para dizer, Deus te abençoe. O que é isso está dizendo? Muita gente depois que vira crente, atravessa a rua e não fala mais com os amigos. Muita gente que antigamente via você de bermuda, passava para o outro lado, já está em pecado, está de bermuda. Muita gente que via você parado em algum lugar, já falava mal, está no bar, está bebendo. O cara estava bebendo uma tubaína. É que antes vinha em garrafa de cerveja, gente. Né? Aí a garrafa de tubaína virada, o cara lá está bebendo cerveja. Eu vi, pastor. Para com isso, irmão mais velho. Enquanto você está criticando quem saiu, quem está caído, Cristo está dizendo: para que tanta religião? Para que tanto método? Para que tanta vestimenta? Para que tanta oratória? Para que falar tão bonito se tu não consegue resgatar aquele que está caído? Se tu não consegue resgatar quem está triste? Sai para lá, fariseu! Cristo está mostrando pelo que ele veio. Meu Deus. Cristo está provando para que ele veio. E nos dá um alerta, porque a igreja do Caiçara é uma igreja diferente. Aqui tem grupo de teleiros, onde todo irmão que chega na casa a gente já insere. Aqui tem o grupo das irmãs, que vão chegando e tem jantares de mês em mês na casa das irmãs, né? Para quê? Para trazer para perto, né, irmã? Para trazer para dentro, para conhecer um pouco. Porque tu tá aqui, mas tu não sabe o que o irmão do lado tá passando. Por quê? Porque tu não deu oportunidade para ele. Está aí com o seu terno ou com as suas coisas, andando para lá e para cá, e não está fazendo, está preocupado com isso, com aquilo, apontando isso, apontando aquilo, e enquanto do teu lado, alguém que está perdido, enquanto do teu lado, alguém que quer sair da casa, enquanto do teu lado tem alguém tão distante, que pode ser o último culto daquela pessoa. Então, em resposta de Cristo, fique de pé nesse momento já, com nós todos os irmãos. Eu queria te convidar nesse alerta, para que haja uma metanoia na tua cabeça, uma mudança de pensamento, para que haja uma conversão, uma mudança de direção, para que você possa enxergar a igreja hoje como alguém que precisa de você. A igreja de Cristo precisa de você.
ela precisa que você abrace mais, ela precisa que você convide mais os vizinhos, ela precisa que você fale mais dentro de casa a respeito de Jesus, ame mais a esposa, o esposo, beije os filhos, pare de chutar o cachorro. É por aí. Né? Tem dia que tu briga com a esposa, bate nos filhos, chuta o cachorro e xinga os vizinhos. Deus está lhe convidando hoje para um encontro com Ele. Vai estabelecer tua vida, vai estabelecer tua caminhada. Está mudando a tua visão por intermédio desta palavra. Está acendendo aquela chama que estava apagada dentro do teu coração, porque você pensava isso e aquilo. Agora o que eu estou pensando? Ganhar almas para Jesus. O que eu estou pensando? Levar para a igreja meus amigos, meus vizinhos. O que você está pensando? Orar mais, chorar mais, buscar mais, para que Cristo me dê almas, me conceda almas para esse altar. Para que tanta religião? Diz o Senhor nessa manhã. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Eu não sei por onde você anda nessas parábolas. Eu não sei se até está aqui dentro. Eu estou falando não como visita, tá? Alguém que frequenta. Mas dentro de você, porque por fora tem calmaria. Mas só Deus sabe a tempestade que está por dentro. Só Deus sabe a angústia, a tempestade, a irritação, o desespero que está por dentro, mesmo estando dentro da casa. Eu não sei por onde você está andando nessas parábolas. Eu não sei se essa agonia está tão forte que na janela da indecisão, em vez de entrar, tu decidiu sair. Eu não sei se você saiu e se arrependeu e está triste e perdeu, e a coisa que você mais almeja dentro de si é voltar a ser quem você era antes. Eu não sei se dentro de você há um medo de retomar a posição que Deus um dia lhe concedeu por causa do irmão mais velho, por causa de fariseu, por causa do que vão falar. Jesus está dizendo: eu não escolhi errado. Eu não escolhi errado. Eu escolhi você. Se você é leão, se você é leoa, está machucado, está machucada, independente disso, você ainda continua sendo leão. Você ainda continua. O que isso quer dizer? Você é vencedor. Você é. Começa a dizer: eu sou vencedor. Eu sou vencedora. É lógico, vencedora é para os homens, tá? Vencedora é para as mulheres. Tá bom? Começa a dizer isso para você. Porque esse é o princípio de quebrar barreiras acerca de tudo que Deus falou essa manhã. Começa a dizer: Ele me escolheu, no meu dedo colocou um anel, me deu vestes novas, me deu sandália nova, me deu autoridade, me escolheu, me trouxe de volta, acendeu a lamparina que estava apagada, e nesta manhã Ele reconstitui tudo que estava perdido. Eu quero que você curve a sua cabeça e vamos orar. Mas eu quero que você ore no intuito dessa palavra. Quem é que te conhece, senão Deus e você? Então é você que tem que orar neste momento. Deus, eu estou assim. Deus, eu estou daquele jeito. Deus, eu estou na parábola da dracma. Deus, eu estou na parábola do filho. Deus, eu estou na parábola das 99 perdidas, da uma perdida. Então é nessas parábolas que você tem que pensar e orar. Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai, neste momento nós te damos graça, Pai. Não importa quem você é, neste momento, ó Deus, não importa o que você fez. Oh Jesus, eu oro com a igreja, pedindo calmaria, pedindo paz, Quantas vezes você pedindo renovo, tentando pedindo graça,
Restabelece, restaura, reestrutura minha casa, meu casamento, meus filhos, meu emprego, a igreja, Jesus. Me coloca de novo, Senhor, nos teus atos. Aquece o meu coração nesta manhã. E faz de novo, ó Deus, as tuas obras na minha vida, em nome de Jesus. Vamos cantar, gente? Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Olha o que ele está falando. Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Se Ele não desiste, porque você quer desistir. Vamos cantar mais uma vez? Vamos cantar com alegria. Não importa quem você é, Não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar. Quantas vezes? Mas a tristeza e o desespero te fizer chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Vamos cantar bem forte! Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Eu gostaria de saber nesta manhã, se há entre nós alguém que se afastou. Eu não posso descer daqui depois de uma palavra dessa, de lhe fazer um convite até esse altar. Se de repente você se afastou, mas depois de ouvir uma palavra dessa, você sentiu no seu coração que é o momento de firmar uma nova aliança com Deus. De repente Deus já está gritando aí no teu coração, mas por essas barreiras você está endurecido. Meu Deus, pode vir para cá, filho. Já veio a primeira alma. Eu nem terminei de falar. Eu sei que tem mais gente para vir. Atrai Jesus até o teu altar. Atrai, oh meu Deus do céu. Meu Deus! Eu estava orando nesta madrugada e falei: Deus, eu quero almas. É uma palavra de resgate. Gente, meu Deus. Tem mais alguém aí que Deus está falando? Ele te ama. Ele está contigo. Ele nunca te deixou. E Ele está te chamando hoje. Vem, filho. Vem, minha filha. Eu quero um encontro contigo nesta manhã. Se não há mais ninguém, que Deus possa aquecer o teu coração aí onde você está. E no final de todas as parábolas, Júlio, Cristo estava dizendo: no céu tem festa. No céu tem festa.
No céu tem festa quando alguém se arrepende, quando alguém volta, quando alguém aceita. No céu tem festa. Então, diante de todas as culturas, a maior cultura imposta neste momento é resgate. Oh meu Deus, que coisa mais linda. Oh meu Jesus, toma teus filhos que estão neste altar, teus filhos que estão aceitando, teus filhos que estão retornando, que vieram até o teu altar aqui, Senhor. Eu coloco as minhas mãos, Pai, abençoa ele, por onde quer que ele andar, Senhor Jesus. Protege a vida dele, guarda os caminhos dele, Senhor. Escreve o nome dele, Senhor, no livro da vida. Pai, toma a tua filha nas tuas mãos, ó Deus. Pai, tu sabe os conflitos que a tua filha tem. Tu conhece, ó Deus, a tua filha, meu Deus, e os momentos difíceis que ela tem passado. Mas nesta manhã ela decidiu vir até o teu altar, e por causa destas coisas, ó Deus, a partir de hoje o céu se abre sobre a vida dela, Pai, e a guarda, e a graça do teu nome estará sobre a vida dela. Pai, toma essa jovem nas tuas mãos. Deus, tu conhece a vida dela, tu conhece o caminho, e tu conhece o desejo do coração dela. A partir de hoje, aonde a tua filha pôr os olhos, tocar a mão e pisar os pés, que o Senhor a conceda para ela. Abra o céu sobre a vida dela, guardando e dando tranquilidade, tirando toda a ansiedade, tudo aquilo que a entristece, porque hoje a tua filha tomou uma decisão, e a partir de hoje a vida dela nunca mais será a mesma. A graça de Jesus está sobre a vida dela. Você pode aplaudir nessa manhã? Fique com essa palavra. Deus abençoe. Um ótimo domingo a todos vocês. Obrigado por me ouvir com paciência, tá? Obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Graças a Deus. Pode ser mais forte para Jesus nesta manhã. Deus seja louvado e engrandecido o nome do Senhor. Deus abençoe a vida do presbítero Tiago, um instrumento, um vaso de Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa e sua família, e te usando na instrumentalidade da presença de Deus. Amém, meus irmãos? Logo mais à noite, às 18 horas, nós temos a nossa segunda edição do culto da celebração da família. Amanhã nós temos o nosso culto regional na sede, todos os obreiros estão convocados. Dia 27, nós temos a nossa reunião geral de teleios. Cadê os homens da igreja? Está aí? Pode dar um glória a Deus, louvado seja Deus. Gostaria de chamar aqui à frente os nossos aniversariantes, o nosso irmão José Pinto de Oliveira e Rodrigo de Almeida. Vem para cá, para que nós possamos estar orando pela tua vida. Pode subir para cá em nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando pela sua vida, intercedendo. Quantos estão saindo daqui edificados nessa manhã? Pode glorificar a Deus? Deus seja louvado. Uma vida sem Jesus é uma vida de perca, mas uma vida com Jesus é uma vida de ganho, não só na terra, mas também no celestial. Quem pode glorificar ao Senhor? Você está com a sua família aí? Dê a mão para a sua família se você está com ela. Vamos orar pelas nossas famílias, porque o nosso culto é de celebração com essa família. Júlio, mas minha família não está aqui. Levante as suas mãos, interceda por ele, interceda por ela. Entregue ela nas mãos do Senhor. Profetize que Deus vai de encontro onde Ele quer que Ele esteja, porque Deus é Deus de perto, mas também é Deus de longe. Pai, nós entramos na Tua presença. Oi? Ah, sim. Pai, nós entramos na Tua presença nessa manhã, e nós glorificamos a Tua vida, Senhor, pela vida do nosso irmão José, que está completando mais uma primavera de vida. Abençoa o Teu filho, Senhor. Abençoa também o Rodrigo, Senhor, que é um instrumento, um presente de Deus para as nossas vidas. A nossa oração é que a Tua bênção seja impetrada sobre as vossas vidas, e que o Teu amor, a Tua graça, a Tua bondade, fidelidade, misericórdia e justiça estejam sobre a vida deles
eles continuamente, Senhor. E que tua mão esteja estendida sobre a vossa vida. E todos os vossos sonhos, projetos e objetivos sejam alcançados no Senhor. Pai, eu oro por cada família representada aqui nesta manhã. Família essa, Senhor, que é consagrada, separada, que foi, Senhor, Pai, distinta para ti nesta manhã, Pai. A nossa oração alcança os nossos familiares, tanto de perto como também de longe, e nos proporciona um domingo abençoado, debaixo da tua presença. É a oração que a ti fazemos nesta manhã, e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E a igreja vitoriosa diz bem forte: amém. Estenda suas mãos para cá. Receba mais uma bênção de Deus, que o grandioso amor de Deus Pai, a graça renovadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do nosso amigo Espírito Santo esteja com toda a igreja de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja diz: amém. Vai em paz em nome de Jesus.